Amados, quero vos saudar na paz de Jesus, amém? Amém. Abram comigo as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo de número 3, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, no versículo de número 20 até 21. Amém? Amém. Amados, já acharam? Vou ler a passagem bíblica. E depois da leitura, nosso amado pastor vai orar. Assim diz a palavra do Senhor. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nosso eterno e glorioso Pai, queremos te dar ações de graça, Senhor eterno Deus, neste momento mais alto que nós vamos ouvir a Tua palavra. Te pedimos, ó Pai, enquanto o Teu servo vai pregar a Tua palavra, o Teu Santo Espírito vai trabalhando em cada coração, para que, ó Pai amado, cada um, eterno Deus, possa entender qual seja a Tua vontade, ó Pai. O resultado desta pregação, Pai, deixamos nas Tuas mãos. Oramos agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, tomem vossos assentos. Aleluia. Antes de começar a ministrar, quero agradecer a Deus pela oportunidade de salvação da minha alma. E também agradecer ao nosso pastor pela liderança que Deus tem dado a ele para liderar este pequeno rebanho. E aos meus companheiros do ministério, Deus abençoe a toda a igreja. Deus ricamente possa vos abençoar. Amém? Amém. Eu trago nesta manhã o tema da mensagem, a cidadania celestial. Amém. A cidadania celestial. Falar da cidadania celestial quer dizer a cidade, os que pertencem na cidade celestial. Meus amados e queridos irmãos, apóstolo Paulo escreve esta carta aos Filipenses da forma muito gloriosa. É a única carta que o apóstolo Paulo escreve que não repreende pecado. A única coisa que ele fala aqui é sobre entendimento entre a Evódia e a Síntique, para que não tenha mais problemas entre elas. Logo lá no fim, no capítulo 4. Então, o apóstolo Paulo escreve esta carta com uma profundeza e uma claridade muito profunda. É a única carta que ele escreve aos irmãos para que tenham o mesmo sentimento que esteve em Cristo Jesus. Amém. Logo no capítulo 2. E no capítulo 3, o capítulo onde está inserida a nossa mensagem, Paulo começa com uma justificativa acerca da sua antiga religião, que era o judaísmo. Ele começa a justificar-se que o judaísmo não é nada em relação ao cristianismo. E tudo quanto ele aprendeu no judaísmo, ele reduziu como refúgio, como nada, por conhecer a Jesus. Amém. Como o único Senhor e Salvador. Amém. Então, explicando, ele começa a dizer que eu perdi tudo por conhecer a Cristo. Para mim, o Cristo é tudo. E ele fala da cidadania celestial. Amém. Da cidadania celestial. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser semelhante ao corpo glorificado, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Eu te trago aqui 3 aspectos acerca da cidadania celestial.
A primeira coisa que encontramos aqui é a existência desta cidade. Existe uma cidade chamada Cidade Celestial, conforme as Escrituras. Para melhor compreender isto, deve entender o que era Filipos. Filipos foi uma cidade, até agora existe, agora pertence à Grécia, que no ano 308 a.C., o Filipe II, o pai do Alexandre Magno, foi e conquistou aquela pequena terra que fica a 15 quilômetros do mar Egeu. É a cidade que faz fronteira entre Ásia e Europa. Tinha um poder muito grande de comércio e aceitava a transição livremente entre Ásia e Europa. E no 108 antes de Cristo, Roma tomou como a cidade romana. E aquela cidade tinha uma tradição muito grande. Eram militares que viviam ali. Os veteranos de guerra romanos tinham se localizado ali e viviam ali. Então já pertencia ao Império Romano aquela cidade. E os moradores lá tinham a entidade como cidadãos romanos. E como cidadão romano tinha privilégio de entrar e sair em Roma. Do Império Romano, tinha também privilégio de ser julgado como um romano. Ninguém poderia brincar com um cidadão romano naquela época. Então Paulo faz entender àqueles irmãos que além de Filipos, existe uma cidade celestial, uma cidade maravilhosa. Ela existe. Não é uma alegoria, não é uma brincadeira. Existe uma cidade que se chama Cidade Celestial. Glória a Deus. E o próprio Paulo prova isso. Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Existem 3 seus. Conforme a ciência e também as Escrituras. O primeiro céu é o que se chama céu atmosférico. Este céu onde estão as nuvens, onde ele tem ar, e é limitado pela tropopausa, o ponto mais alto da atmosfera. E depois da tropopausa não existe força de gravidade. Sim, este é o primeiro céu. E existe o segundo céu, onde estão as nebulosas, as estrelas, as galáxias, chamado céu cósmico. E existe o céu dos céus, a cidade celestial, onde o apóstolo Paulo, no capítulo 12, de segunda carta aos Coríntios, versículo 2, diz: ele foi arrebatado até ao terceiro céu, e ele ouviu vozes inefáveis, que não é normal para o ser humano. Este é o céu que o nome dele chama-se paraíso. Este é o céu em que os cristãos irão morar. Este é o céu que Paulo fala em Filipenses, que nós aguardamos lá nos céus uma cidadania celestial que está acima de ser um cidadão romano. Amém. 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 Existe esta cidade. Existe esta cidade. A segunda coisa que nós encontramos neste texto bíblico que nós lemos, logo na parte B do versículo 20, nos diz que esta cidadania é exclusivamente para aqueles que aguardam a vinda de Jesus.
É assim como diz as Escrituras. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A cidadania celestial exclusivamente para aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus. Assim como a cidadania romana só pertencia àqueles que tinham como imperador romano o seu imperador, assim também a cidadania celestial pertence somente àqueles que aguardam a vinda de Jesus Cristo. Amém. Somente aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo, eles desfrutam a cidadania celestial. Aguardar a vinda de Jesus significa manter-se em comunhão com Cristo. Amém. Viver conforme o mandamento de Jesus, aceitar a palavra de Cristo. Se você quer ser este cidadão que pertence ao céu, é necessário entregar-se nas mãos de Jesus Cristo. Aí você terá esta cidadania. Amém. Aleluia. Aleluia! Amém. Não existe meio termo. Ninguém diz que é cidadão moçambicano e não aceita o presidente Nussi como seu presidente. É impossível. Amém. Amém. Existem muitos paraísos que andam por aí, que as pessoas oferecem. Muitos paraísos. Até existe um paraíso que alguém vai casar de virgens. Tem tantos paraísos. Mas o paraíso que a Bíblia fala é lá onde está o Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentado à direita do Pai. É lá onde está a majestade angelical. É lá onde está o Pai celestial. E a exclusividade desta cidade é só para aquele que crê que Jesus morreu por eles e ressuscitou e voltará para levar aos que crê. Por isso Paulo diz que aguardam a vinda de Jesus, que esperam a vinda de Jesus Cristo. Amém. Não existe meio termo. Se você quer esta cidadania, aceite a Jesus Cristo. Entregue-se nas mãos de Jesus. Terá este privilégio de ser um cidadão celestial. Terá este privilégio, Paulo diz, mas a nossa cidade está nos céus. Amém. Aleluia. A nossa cidade está nos céus. Sabe por quê? Porque lá viveremos eternamente. Não terá fim. Não haverá fim. Seremos cidadãos eternamente. Eu te convido nesta manhã. Assuma esta cidadania com toda a reverência. Amém. Se você me perguntar qual é o manual de lei, a Constituição dessa cidadania, eu vou te responder: a palavra de Deus. Amém. É a única Constituição para os que moram e que vão morar no céu. Amém. Aleluia. Amém. E lá tem um legislador chamado Deus Pai. E lá também tem um advogado chamado Jesus Cristo. Também lá tem um porta-voz chamado Espírito Santo. E lá também tem exército chamado anjos. Lá também tem filhos, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amada igreja, pertencemos ao céu. Amém. Existe esta cidade que é
crê em Jesus Cristo, você deve pertencer a esta cidadania, amada igreja. Não perca a oportunidade de se pagar nada para ser cidadão romano. Um estrangeiro tinha que pagar muito dinheiro. Mas para esta cidadania, só basta se arrepender e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador e entregar-se nas mãos de Jesus Cristo. Os teus pecados serão perdoados, toda sujeira vai sair e a glória de Deus vai te cobrir, e o intercessor, o Espírito Santo, vai te envolver nesta graça, e automaticamente o teu nome vai ser escrito nesta cidade e você pertencerá a esta cidade. Aleluia! Aleluia! A terceira coisa que nós encontramos nesta cidadania celestial: no céu demonstrar-se-á o mais perfeito gozo dos cristãos. Ah, maravilha! É uma cidade de gozo e de alegria e de maravilhas sem fim. João, quando foi arrebatado até aos céus, ele não viu nenhuma coisa feia. Por tanta coisa boa que ele viu, preferiu escrever o que não tem. Diz: lá não há choro, lá não há angústia, lá não há sofrimento, lá é gozo eterno. É uma cidade sem dor, porque a própria luz que brilha naquela cidade é a luz celestial. As ruas são de ouro finíssimo, os muros são de pedras preciosas. Ali todos os dias é a glória de Deus. É uma cidade gloriosa, é uma cidade marcandarabaixo. Olha assim. Ah, meu irmão, três coisas vão acontecer naquela cidade para os crentes. Primeiro, os crentes serão transformados na semelhança de Cristo. É o que nos diz o versículo número 21. E que transformará nosso corpo abatido para ser semelhante ao corpo dele glorioso. Este corpo mortal, igreja, escuta, este corpo de corrupção, este corpo que cheira mal, vai ser transformado para ser semelhante ao corpo de anjos, ao corpo de Cristo glorificado. Que maravilha! Que coisa bonita, que coisa agradável. Esta cidade é maravilhosa. Aleluia. Você pode dizer: eu sou filho de um curandeiro, nasci numa família de curandeiro. Me ensinaram que naquele dia um gato vai nadar num lago, e eu bati o gato, naquele não vai me salvar. Pode haver muitas coisas, mas uma coisa é correta, que a Bíblia diz: que o pior pecador, quando se arrepende e entrega-se nas mãos de Jesus Cristo, é perdoado. E naquele dia que Cristo dará a sua igreja, este corpo de pior pecador que se arrependeu vai ressuscitar a glória e vai subir ao encontro de Jesus Cristo nos ares. Esta é a cidadania celestial. É Ele que nos leva, a vivermos no temor a Deus,
o nosso corpo vai ser transformado para entrar lá. O seu corpo, que você acha ser o mais bonito de que todos, no céu não presta para nada, vai ser transformado. Por isso não haverá casamento lá, porque teremos corpos transformados. Corpos gloriosos, corpos maravilhosos, corpos que não têm pecado, corpos que podem levantar sem uma força de gravidade, sem ninguém impedir, corpos que transcendem em tudo. Amém. Amém. Os corpos mortais, a segunda coisa, os corpos mortais serão revestidos de imortalidade. Lá não haverá morte. É assim como diz as Escrituras. Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Meu amado irmão, sabe qual é a minha grande alegria? É que mesmo levando este corpo, este meu corpo mortal, alguém levar, queimar, não lhe chegar, por mais combustível queimar de novo, não lhe chegar, pôr de novo combustível, queimar de novo, e levar as cinzas, embrulhar, e pôr uma pedra por cima daquele embrulho, e pôr no mais profundo oceano. Quando Jesus voltar, lá mesmo do fundo, as cinzas vão reaparecer em corpo glorioso para se encontrar com Cristo. Amém. Esta é a maior esperança. Existe um lugar para nós, igreja. Amém. Alegra-te. Existe esta esperança para nós. Nós acreditamos que vamos ser ressuscitados por Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus vai ressuscitar aqueles que creem para a vida eterna. Ele vai ressuscitar. Ele vai nos transformar. Ele vai nos dar uma nova existência para todo sempre, para morarmos naquela cidade celestial. Aleluia. Amém. Aleluia. A terceira e última coisa, todos os cristãos serão perfeitos. Maravilha. Maravilha. Não haverá imperfeição na cidade celestial. Não haverá imperfeição. Deus que nós servimos vai nos aperfeiçoar na santidade. Existem pessoas que pensam que vão expulsar demônio no céu. Não há demônio no céu. Que vão orar para doentes no céu. Não há doença lá. Que vão casar com anjo, anjo não casa. Que vão se santificar no céu. Lá todos são perfeitos. Lá todos são perfeitos. Não existe imperfeição. É a cidade de Deus. Não há imperfeição. Não há imperfeição. Tudo lá é perfeito. Lá tudo é glorioso. E Deus colocou a igreja aqui na terra. Sabe por quê? Para mostrar a perfeição do céu. Por isso o demônio não pode
está? Onde está a igreja de Deus? Porque nós representamos o céu. Representamos o céu. Representamos o céu. Representamos o céu na mais perfeita maneira. Aleluia. Hoje não vou me alongar. Aleluia. Não há imperfeição no céu. E nós aqui na terra representamos os céus. A igreja foi chamada para a santidade, para preparar-se para a vinda do Senhor Jesus, na perfeição do Espírito de Deus. Aleluia. Com a permissão do pastor da igreja, peço o povo a se colocar de pé. Aleluia. 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 Quero fazer um apelo nesta manhã, com olhos fechados, em espírito de oração. Quero fazer apelo. Aleluia. Se você acha que ainda não faz parte desta cidadania, hoje tens já o privilégio. É só se arrepender dos seus pecados e entregar a tua vida a Jesus nesta manhã. Ele vai te perdoar. E Ele mesmo vai escrever o teu nome no livro da vida. E vai fazer parte dos cidadãos celestiais. Eu quero ver a primeira mão que quer se entregar, que nunca aceitou a Jesus, e hoje quer se entregar nas mãos de Jesus Cristo. Onde está a primeira mão para Jesus nesta manhã? Onde está a primeira mão? Eu faço este convite. Onde está a primeira mão que quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador? Onde está? E aquele que sabe que os pecados dele estão a enrolar a mente dele e não consegue ver, não consegue ir além e ver esta esperança que há em Cristo Jesus. Eu apelo nesta manhã, venha para frente. Ainda existe porta aberta para ti. Ainda existe esperança para ti. Venha para frente, meu irmão. Venha para frente, minha irmã. Aleluia. Venha, Candarabá, Shurida, Siribai, de Clovarabás. Venha para frente, Candarabá, Yerara, Suriba. Em nome de Jesus, o paraíso Deus fez para ti. Ele te ama. Muito obrigado, glorioso Pai. Aleluia. Aleluia. A maravilha no nosso meio. Aleluia. Venha, não tenha medo. Não tenha. Aleluia. Aleluia. O pecado enrolou teu coração e prendeu a tua alma. As algemas do pecado prenderam teu coração. Nesta manhã, pelo poder que há no nome de Jesus, venha para frente. Venha para frente. Aleluia. Eu quero fazer mais apelo para todos aqueles que querem oração. Aleluia. Irmãos, podem ficar de pé. Fiquem de pé, meus irmãos. Aleluia. Os que necessitam de oração, que estão com problemas de saúde, problemas espirituais, os que necessitam da presença de Deus. Este ano foi batizado com o ano do Espírito